Olá, galera, tudo bom? Essa é Cat Rox, é minha gata Graça que tá participando ativamente da filmagem. E esse é meu segundo vídeo onde eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha causa aqui no YouTube e finalmente explicar pra vocês por que eu, sendo russa, tô falando português e me dirigindo ao público brasileiro. No primeiro vídeo desse canal eu já contei um pouquinho sobre a minha trajetória. Se você ainda não viu, corre lá que tem link na descrição e confira. Falei que eu tinha largado o meu trabalho para me dedicar ao ativismo digital. E, gente, sabe, eu passei muitos anos botando um esforço, botando as minhas capacidades criativas nos projetos dos outros. Afinal das contas, eu me cansei. Eu acho que realmente chegou a hora de fazer a diferença. Eu sou uma mulher lésbica, assumida, empoderada e feminista. Infelizmente, eu tô vendo que no mundo de hoje, todos esses conceitos são frequentemente mal interpretados pela falta de compaixão, empatia e mente aberta. Eu cheguei até aqui, o YouTube, para usar a minha experiência de jornalismo, ciências políticas e simplesmente reflexão diária de vida para partilhar as minhas visões, para iniciar uma discussão, para tirar as dúvidas. Nesse canal vocês vão poder ver a minha reflexão, a minha análise de questões mais sensíveis de hoje, desde racismo, homofobia, até violência contra a mulher, tanto no Brasil quanto na Rússia. Bem, você deve estar se perguntando, beleza, Kátia, mas por que você não tá fazendo tudo isso em russo? A coisa é que eu nem me sinto russa, ou seja, não sou russa. Desde que o português entrou na minha vida 8 anos atrás, ele foi conquistando cada vez mais espaço. E hoje em dia eu posso dizer que a maioria dos meus amigos são brasileiros, que a maior parte do conteúdo que eu consumo diariamente é do Brasil, e eu já penso nesse idioma. Por isso, quando eu comecei a fazer os meus projetos, eu optei por fazer um blog ativista em russo no Instagram, mas o canal no YouTube, pelo menos na minha cabeça, sempre tinha que ser pro público brasileiro, porque, desculpa a ousadia, mas eu já me sinto a parte desse público. Aliás, será que é preciso criar umas divisórias no mundo de hoje? Eu acredito que não, porque na verdade, gente, todo mundo tá enfrentando os mesmos problemas causados pela falta de empatia, de responsabilidade e aceitação. Então, se é assim, por que a gente não combate todas essas pragas juntos? Mas antes da gente começar a discutir os assuntos mais complexos, eu queria fazer uma pequena retrospectiva e falar pra vocês a minha história de paixão pelo português. Como eu já contei no primeiro vídeo desse canal, com tenros 16 anos, eu mudei pra Moscou para estudar na Universidade de Relações Internacionais. Eu tinha me esforçado muito durante o último ano de escola para passar num exame que se chama IGE, que é mais ou menos a mesma coisa que Enem no Brasil. Finalmente eu entrei na faculdade, apesar de todo o escepticismo dos meus professores, dos meus conhecidos que não achavam que fosse possível. Eu entrei na Universidade de Relações Internacionais para estudar idiomas, políticas e história. Eu peguei português como a minha primeira língua. Aí muita gente me pergunta, Kátia, mas por que você escolheu português? A coisa que eu nunca escolhi português é que a minha universidade faz parte do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, ou seja, se ocupa de criação de quadros qualificados para a chancelaria russa. E como tem embaixadas por todo o mundo, é óbvio que essa instituição precisa de profissionais em todas as esferas, com todos os idiomas. Aí por isso que nessa universidade tem mais de 50 línguas. E claro que todo mundo quer estudar francês, alemão, espanhol, inglês, mas é impossível, né? Porque... Então, no primeiro dia, quando eu fui pegar o meu cartão de estudante, eu descobri que ia estudar português pelos próximos 4 anos. E juro por Deus, gente, que naquele dia eu nem sabia que o português era falado no Brasil. É vergonha, mas é assim. Assim começou o meu caminho, que foi muito especial para mim desde o primeiro dia. Muitos dos meus colegas da turma nunca mais trabalharam com português, ainda mais que é bem difícil arranjar um emprego com português em Moscou. Mas eu me empolguei muito. Eu estudei noites a fio, eu queria descobrir o máximo possível sobre esse idioma, as tradições, a mentalidade, a história, a política, a economia, tudo que fosse possível. Naquela época eu decidi que a minha vida ia ser conectada sempre ao português.
Depois do meu segundo ano dos estudos, chegou a hora de eu conhecer o Brasil. Eu achei um intercâmbio social realizado pela organização estudantil AISEC e fui para Minas Gerais. Naquela época eu achava que eu já falava e entendia bem o português. Gente, eu nunca fui tal iludida. O sotaque mineiro acabou comigo. Eu fiquei chocada, às vezes eu nem entendia metade daquilo que as pessoas falavam. Mas, apesar de tudo isso, foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei com as crianças em uma favela de Belo Horizonte e ganhei um monte de energia positiva, experiência, novos amigos e energias boas. Foi naquela época que eu percebi o qual próxima era pra mim a mentalidade brasileira, as suas visões, atitudes e seus jeitinhos. O tempo foi passando, o meu português foi aperfeiçoando e eu procurava qualquer... O tempo foi passando, o meu português foi se aperfeiçoando. Eu pegava qualquer emprego, qualquer oportunidade, qualquer coisa que fosse ligada ao português. Assim, eu trabalhei como assistente pessoal, eu fui porta-voz da Seleção Olímpica Brasileira de Judô, eu traduzi 9 filmes de longa-metragem para o Festival de Cinema Português em Moscou. Enfim, eu ganhei um monte de amigos, um monte de experiências, até viajei para o Rio de Janeiro para trabalhar como voluntária na Casa Russa durante os Jogos Olímpicos. Depois de me formar, ou na verdade no último ano dos meus estudos, eu fui trabalhar numa agência de notícias internacional como correspondente especial. Eu viajei muito, eu fiz um monte de reportagem, um monte de entrevista e tudo isso em português. Eu escrevia em português, eu fazia entrevista em português, às vezes eu fazia entrevista com as pessoas falando inglês ou algum outro idioma, mas eu sempre escrevia em português. E foi muito legal. Eu inclusive fiz uma entrevista com Dilma Rousseff, que na época já não era presidente do Brasil, e eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha carreira profissional, porque é uma experiência maravilhosa, seja qual for a atitude de várias pessoas para com essa política. Agora, passados 8 anos, eu posso dizer que se não fosse português, eu não sei onde que eu estaria. E se eu tivesse tido a chance de pegar algum outro idioma na faculdade, eu nunca teria escolhido outro idioma, porque é o português que me fez quem eu sou hoje, e eu sou eternamente grata ao português, ao Brasil, a todas as pessoas que eu encontrei nesse meu caminho. Eu espero que eu vou encontrar muito mais, e hoje em dia eu posso dizer que eu sou certamente uma pessoa que é brasileira pela metade. E aí, galera, gostou da minha história? Vamos ser amigos? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e eu prometo que eu vou responder a todos os comentários, seja por vídeo, seja por escrito, e vai ter um monte de conteúdo maravilhoso, empoderador, feminista. Até a próxima. Beijinho, um abraço apertado. Beijos.